Olá pessoal do YouTube, hoje vamos começar com a nossa segunda aula, tá? Então hoje a gente vai utilizar, né, sólido para gerar o programa CNC, né? E logo após vamos jogar no software Pitágoras para simular a usinagem, né? Além de simular no CAM, pode simular no Pitágoras também, né? Então vamos lá. Então, como eu havia comentado na aula passada, a gente precisa sempre de uma referência, né? Ela pode ser 2D ou 3D, a gente depende de um projeto. Nesse caso, eu realizei meu projeto no software SolidWorks. Eu vou abrir o software aqui. Deixa eu e abrir ele aqui, né? Então, eu realizo o projeto individual. Nesse caso, é um tampo de mesa, né? E eu realizo a montagem dele conforme a mesa da máquina. Nesse caso, eu desenhei a mesa da base ali, né? A gente tem uns pino guia aqui para facilitar a regulagem da máquina, né? Aí eu crio a mesa e a peça, né? Isso aqui eu posso salvar tanto como arquivo IGS, arquivo STEP ou o próprio SolidWorks. A gente vem aqui no início, importar CAD, então tem todas essas opções de importação de arquivo. Temos DXF, DWG, CATIA, né? O software que eu estou utilizando, o SolidWorks, então ele já tem uma certa interface com o AlphaCAM. Então vou pegar o meu desenho completo aqui, ok? Né? Ó. Então aqui está, logicamente, ele não vai trazer ali as referências todas iguais a do Solid, né? Então a partir daqui eu consigo extrair geometrias usináveis. Então a gente vem aqui em extração de modelo sólido. Aí eu tenho todas essas opções de extração, né? Eu gosto de utilizar a extração a partir de extremidades 3D. E nesse caso ali, ó, eu vou extrair a extremidade de primeiro do corte. Então, ok, né? E eu posso extrair também essa parte do chanfro, que a peça ela tem um chanfro de 45 graus, né? Eu posso extrair tanto a parte externa ou interna, né? Nesse caso, eu prefiro extrair a parte externa, que fica mais fácil de eu regular depois. Clico, confirmo. Clico com o botão da esquerda e confirmo com o botão da direita. Vamos lá. Beleza, depois que eu extraio essas geometrias, né, eu tenho que vir para a máquina para eu usinar, né? A gente seleciona primeiro a ferramenta. Ali nesse caso eu posso usar uma ferramenta de 10 milímetros para cortar a parte de fora da peça. Então eu tenho que fazer primeiro o processo, que é o corte, né? Ou vice-versa, ou primeiro o chão. Eu tenho que decidir conforme for o meu processo produtivo. Selecionei a ferramenta, eu tenho que direcionar essa ferramenta, né? Direção de ferramenta. A gente tem geometrias abertas e geometrias fechadas aqui. Geometrias abertas é quando não tem por exemplo, uma linha, um corte de serra, algo assim, eu utilizo geometrias abertas. Nesse caso, a gente está utilizando geometrias fechadas, né? Então, eu tenho que selecionar o sentido. Para ela ficar o corte no sistema concordante, né, que eu vou usar uma ferramenta com rotação positiva, eu deixo no sentido anti-horário para fora, né? Venho aqui em manual, seleciono o ponto de início. Para fazer o chanfro, né, eu já posso aproveitar e já fazer dos dois processos. Eu também vou utilizar uma ferramenta direita, porque aqui a gente tem uma máquina com 4 opções de ferramentas. Então a gente pode usar duas direitas. Então eu também vou usar uma direita para fazer o chão. Tá? No caso, o chanfro, eu posso utilizar centro, né? Porque como é uma ferramenta de chanfro, eu posso passar no centro da peça. Ok? Beleza. Então vamos lá.
Ele fica salvo aqui. Então, agora, neste momento, a gente vai realizar o primeiro processo, que é maquinar ao longo da polilinha. Seleciono. Ele pede um nível seguro, mas esse nível seguro é a partir do meu ponto zero. Então, às vezes, para eu descobrir o nível seguro, eu posso vir aqui em geometria, perdão, em CAD, posso usar um relatório de coordenada. Por exemplo, eu posso saber a altura máxima em Z da minha peça. Ó. Eu tenho informação de Z 60. Né? Então, dou um OK aqui, volto ao processo. Então, se eu tenho um Z60, né, meu nível seguro vai ser um Z70, 10 milímetros acima da peça ali. Tá? Aí uma regulagem de aproximação, isso aqui não precisa eu regular agora. Tá? Profundidade do corte, né? Nesse caso aqui eu posso deixar uns 2 milímetros, que primeiro eu vou realizar esse corte aqui. Tá? Sobre medida, se eu tenho desgaste de ferramenta, nesse caso não preciso. Tá? Profundidade de corte eu vou deixar uns 2 milímetros, para passar um pouquinho na mesa aqui. Aí, dados de ferramentas, né? Eu posso usar aí 5.000 milímetros por minuto. Ok. Tá? Aí seleciono a geometria que eu quero cortar. Ok. Né? Aqui no caso, como a gente tem uma máquina com 5 eixos, né? Eu tenho essas opções aqui, ó, normal, paralelo, o ângulo da peça e assim por diante. Como isso aqui é um corte reto, né? Um corte 3 eixos, eu posso deixar isso aqui com um ângulo fixo, né? Que ele já vai ter um ângulo de 90 graus. Ou eu posso editar e colocar algum ângulo aqui. Aí eu tenho que decidir se eu vou querer que a minha ferramenta passe no centro dessa geometria, se eu quero que passe à direita ou à esquerda. No caso, à direita, corte por fora, esquerda, corte por dentro. Nesse caso, eu quero corte à direita. Agora eu tenho entrada e saída de ferramenta. Eu costumo aplicar entrada e saída de ferramenta. Eu gosto de utilizar bastante arcos. Né? Acho que eu já comentei na aula passada. Posso colocar aqui um raio de 5. Tá? Arco, um raio de saída de 0,5 se eu tiver muito material de sobra ali. Também à direita, à direita. Sobreposição. Né? Aqui é a altura de aproximação da minha ferramenta, que ela vai começar a utilizar o G1 em vez de G0. Então eu posso colocar aí, como ela é uma chapa de 30 milímetros, eu posso colocar aí 35. Tá? 35. Ok. Ok. Então, basicamente, ela já gerou o meu corte ali. Está aqui no primeiro processo, operação 1. Então, eu posso vir aqui e até dar um simular para ver como é que está. Eu não quero colocar material por enquanto. Tá? Simulo. Então, ele vai aparecer o processo do corte da minha peça. Legal. Então, ela cortou a minha peça, era isso que eu queria. Agora eu vou em máquina novamente. Vou realizar outro processo, que é esse chanfro aqui. Primeiro passo, eu tenho que escolher uma ferramenta de chanfro. Isso aqui são ferramentas que eu criei no próprio AlphaCam, mas o AlphaCam ele tem algumas ferramentas que vêm automaticamente com ela. Eu tenho a ferramenta de chanfro, o diâmetro de 40. Então, vou selecionar essa ferramenta. Ok. Venho aqui novamente, polilinha, ele já vai manter salvo as configurações que eu fiz. Aqui eu quero que ele passe exatamente, então eu vou deixar em 0. Vai passar em 0. Tá? Ok. Seleciono a minha linha do chanfro, confirmo. Tá? Aqui no caso eu vou querer centro. Né? Eu não vou querer que ele passe à direita. Vou querer que ela passe no centro disso aqui para realizar o chanfro.
Nesse caso, eu não vou aplicar a entrada e saída de ferramenta. E vou dar um OK. Vamos ver como é que ficou. Vamos fazer a simulação dos dois processos juntos. Início. Simulação. Play. Ele fez o processo do corte. Agora ela vai fazer o processo do chanfro da minha peça. Está realizado, basicamente, né, o programinha de CNC. Então, agora eu vou gerar esses códigos. Né? Esse aqui é o pós-processador de máquina italiana, né, Abate. Apenas alteração visível. Né? Eu gosto de trabalhar por processos. Então vou aqui criar uma pasta canal. Tenho aula 2. Vou colocar aqui. Recorte. Okay. Agora eu vou salvar o processo do chanfro. NC. Chanfro. Então agora eu vou para o meu software, que é o da BASF, né? O Pitágoras. Quem tem máquina BASF já conhece esse software aqui, né? Ele é o próprio software da máquina, ó. Então eu tenho as opções de ferramentas, né? Primeiro passo, para eu começar a utilizar, eu tenho que colocar essas ferramentas nos meus motores aqui, né? Então eu venho aqui, por exemplo, eu vou usar uma ferramenta de 10 milímetros para fazer o corte. Então, 10, jogo pro lado direito, né, que é o tab. Aqui eu tenho as posições da máquina. Ó. Eu sei que W3 e W4 são ferramentas positivas, direitas. Então, ok. Então, eu vou utilizar a ferramenta de chanfro. Né? Vamos ver se eu acho que... Ó, a ferramenta de chanfro. Clicar no W4. Ok. Então, tá aqui. Então, eu coloquei minhas ferramentas aqui. Só que essa aqui não é a ferramenta ideal. Né? Vamos lá. Ali é aqui é uma ferramenta de chanfro negativo. Ali eu preciso de uma positiva. Ver se eu tenho alguma aqui. É questão de desenhar a ferramenta aqui no Pitágoras. Eu posso ensinar em outras aulas, caso vocês estejam interessados. Ferramenta. Aqui eu tenho outra ferramenta de chanfro. Deixa eu ver qual é essa. Tá. Eu vou fazer com aquela mesma ferramenta, para não perder muito tempo. Então vamos lá. Aqui é o software da base, né, o ponto zero da máquina. É sempre no canto direito. Né? Aqui é o ponto zero. Até eu posso visualizar, se eu quiser pôr o ponto zero aqui, a gente pode colocar. Tá? O que eu costumo fazer para facilitar a parte de operação? O Pitágoras ele aceita arquivo em STL, então eu posso gerar o CAD aqui, ó. Posso deixar em STL binário. Viu? Aula 2. Então, posso salvar aqui. Teste 1. Eu vejo qual mesa eu vou trabalhar. Venho aqui em parte modelo, importar, mesa direita ou mesa esquerda. Vou colocar na mesa direita, por exemplo, para trabalhar. Venho aqui, teste, milímetros. Ok, está aí o meu projeto. Agora eu tenho que acrescentar os códigos de CNC, né? Um código para recorte, né, que é a minha ferramenta W3. Ok. Recorte. Ok.
E uma ferramenta para uma operação para chão. Chão pro. Importo o processo do chão. Ok. Agora vamos dar uma simulada para ver como é que ficou. Então tá aí. O corte. E logo após o chão. Só esqueci de alterar a ferramenta. Então vamos alterar aqui. Chanfro. Ok. Pronto. Certo, minha ferramenta não está correta ali, né, pessoal? Mas você deu para entender como é que funciona. Tá? Então essa foi a aula de hoje, tá? Só mais uma aula rápida para vocês entenderem. E conto com vocês para as próximas aulas.